Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 1. Nós temos aí uma saudação feita pelo apóstolo Paulo àquela igreja. E eu quero compartilhar com os irmãos as ideias que a gente tem sobre esse texto, de uma saudação. Talvez você possa perguntar assim, mas o que o pastor vai falar sobre essa saudação? Primeiro que a Bíblia ela é divinamente inspirada e tudo que está nela vem de Deus. Então o texto vai aparecer para você aí no telão, vamos fazer a leitura pelo telão para que todos possam ter uma linguagem única. E o texto começa dizendo assim, ó: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Só até o versículo 3, irmão. Obrigado. Uma saudação feita a uma igreja que estava estabelecido na cidade de Corinto. E se eu pegasse esse texto lido, eu diria que a certeza de um corpo coeso em Cristo gera uma saudação consistente. Como igreja de Cristo, nós temos que pensar sempre que somos um coletivo e não um individual. Temos que pensar sempre que nós somos um povo escolhido para viver aquilo que Deus quer que vivamos e não aquilo que o nosso coração almeja ou aquilo que a nossa vontade prevalece. Mas é o que Deus tem estabelecido para nós. E para começar a falar da consistência desta saudação feita pelo apóstolo aos irmãos de Corinto, é preciso lembrar que manter-se fiel aos princípios bíblicos em Corinto não era tarefa fácil, porque era uma cidade mergulhada em profunda depravação humana. Era uma cidade que vivia conceitos que ficava muito aquém daquilo que a Bíblia queria para a igreja. Não era para qualquer um, não era para os covardes e fracos, mas era para aqueles que realmente tinham se curvado diante da cruz de Cristo. Corinto era uma cidade rica, isso aí está estabelecida nos anais da história. Corinto era uma cidade rica, Corinto era o centro comercial do Império Romano, que tinha o privilégio de possuir 2 portos. Não é qualquer cidade que, até hoje, possui 2 portos. Corinto, naquela época, já tinha 2 portos. Primeiro, o de Lequeu, no mar Jônico, e o porto de Cencreia, no mar Egeu. De forma que aquela cidade ela tinha uma vida marítima pulsante, viva o tempo todo. Uma cidade que não dormia, uma cidade que virava 24 horas dentro dos seus afazeres, uma cidade que tinha o coração pulsando o tempo todo. E não era fácil viver numa cidade dessa, como escolhido de Deus, e viver como a Bíblia pedia que vivesse. De forma que aquela cidade tinha uma vida marítima pulsante, vivia vibrante, recebendo marinheiros de várias partes do mundo, o tempo todo. E de forma que, como aquela cidade recebia marinheiros que vinham de todas as partes do mundo, e com eles seus costumes pagãos, que influenciava direto ou indiretamente a vida dos 800.000 habitantes daquela linda cidade. Corinto vivia a devassidão, mergulhado no pecado. Não era fácil manter a fé cristã. Quando o sincretismo religioso
era algo muito forte naquela cidade, com seus vários deuses pagãos, vivos somente na cabeça dos seus adoradores. E essas pessoas adoravam esses deuses, e todas as pessoas que chegavam de fora se curvavam diante deles. E muitas pessoas que já tinham conhecido o Evangelho, estavam na igreja, acabavam que mantendo uma imagem de cristão, mas caminhavam paralelo com as coisas que a cidade oferecia, com tudo aquilo que estava de errado, vivia paralelo a isso. E isso era um problema para aquela igreja. Foi o local, por exemplo, dos famosos jogos istmicos, em honra de Poseidon, que era considerado o deus do mar, e para os romanos era Netuno. Tinha o famoso templo do deus Apolo, um deus de quarta geração de deuses, que era venerado por todos que chegavam naquela cidade. E sem falar, meus irmãos, do templo de Afrodite. Diz a história que havia no templo da deusa Afrodite 1000 sacerdotisas, que aos finais da tarde, todos os dias, elas saíam do templo, desciam para a cidade e se prostituíam, vendiam seus corpos, adorando assim o sexo, a prostituição, a lasciva. E isso era uma coisa terrível para aquela cidade. Era uma coisa que corrompia os bons costumes daquela cidade. De forma que, em determinado momento, aqueles irmãos perderam a percepção da centralidade em Cristo. O saudoso Carlos Oswaldo, que foi diretor do seminário Palavra da Vida, ele escreveu um livro chamado Foco e Desenvolvimento. E em seu livro ele diz o seguinte, que os cristãos em Corinto perderam a centralidade da missão de Cristo. Meus irmãos, a situação moral de Corinto estava tão degradante que chegou a ser considerada por três motivos. Primeiro, paraíso dos marinheiros, onde eles viviam a vida do jeito que queriam, a esbórnia. Segundo, o céu do bêbado, não tinha limites. E terceiro, o inferno para uma mulher casada. Obrigado, irmã Maria. Acho que eu esqueci a minha água lá em algum lugar no fundo. Obrigado, irmã. Obrigado. O inferno para uma mulher casada. Ou uma mulher decente. Por que para uma mulher decente? Porque a prostituição, ela imperava em Corinto. E as mulheres eram vistas como um objeto, uma forma de um passatempo sexual. E mesmo as mulheres casadas e solteiras de respeito eram desacreditadas o tempo todo. Quando andavam pela rua, eram assediadas, eram chamadas para fazer o que eles queriam, embora fossem mulheres decentes, e não aceitavam. De forma que o mesmo apóstolo Paulo, ele faz uma recomendação à igreja que as mulheres não cortassem o cabelo. Em Corinto, no templo de Paulo, quando ele faz essa recomendação, uma mulher decente, ela usava o cabelo comprido e não cortassem para não serem confundidas com as prostitutas, com as mulheres da vida. Porque só as prostitutas usavam o cabelo curto. Por isso Paulo... E uma vez me perguntaram, por que as prostitutas usavam o cabelo curto? É muito simples. Eram mulheres que se relacionavam com vários homens, que vinham de várias partes do mundo, e com isso vinha as doenças, vinha piolhos, vinha doenças do couro capilar, e para não correr o risco de ficarem com esses cabelos, essas cabeças doentes, elas raspavam a cabeça, que era mais fácil de tratar e de tratar essas doenças. É simples entender isso na palavra de Deus. Mas no fim dessa palavra, Paulo
disse aos membros da igreja que eles deveriam analisar a situação e decidir entre si o que era aceitável. Você vai encontrar essa passagem lá em 1 Coríntios, capítulo 11, lá no versículo 13, 14, 15, por aí, você vai encontrar essa passagem, Paulo explicando isso às igrejas. Assim, meus irmãos, Paulo, o apóstolo de Cristo, saúda aqueles irmãos de uma forma espiritual e com o devido respeito que cada um merecia. Ele se auto-apresenta: eu, Paulo, fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. E ele fala: eu escrevo junto com o irmão Sóstenes essa carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Agora, essa saudação de Paulo, essa saudação carinhosa, ele abrange a todas as pessoas. Ele fala: eu escrevo a todos os que pela sua união com Cristo Jesus foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Você pertence ao povo de Deus? Nós estamos em século 21. Eu pertenço ao povo de Deus? Talvez é a pergunta que você tem que fazer para você. Paulo diz que essa carta, essa saudação agora, ela sai do cunho daquela igreja local, mas ele abrange para todas as pessoas que se chamam povo de Deus. Essa carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Paulo abre esse leque para que toda a igreja, para que todas as pessoas entendam que nós somos igreja de Cristo. Percebam que o relacionamento entre aqueles irmãos era notório, ao ponto de vermos o apóstolo Paulo destacar o compromisso deles na transmissão do evangelho. Isso aqui me chama a atenção. Paulo diz no versículo 6, do mesmo capítulo lido, ele vai dizer assim, ó: a mensagem a respeito de Cristo está muito firme em vocês. Paulo via isso, apesar dos problemas existentes naquela igreja, apesar de todos aquilo que convergia para que o povo tivesse uma vida fora do contexto do evangelho, Paulo percebia que aqueles homens e mulheres ainda assim pregavam o evangelho todo o tempo. A mensagem que eles receberam estava firme na vida deles e eles procuravam de todas as formas testemunhar isso, apesar dos problemas. O que podemos perceber é que os problemas daqueles irmãos naquela igreja eram reais, mas eles não deixavam de anunciar o evangelho da graça. Agora, é importante você perceber que o fato de anunciar o evangelho não anulava a posição de cada um daqueles cristãos individualmente, onde cada um deles, inserido em um contexto de problemas de ordens diversas, sexo, drogas, prostituição, homossexualismo, mas eles continuavam sendo igreja. E isso vale para nós, irmãos. Nós também estamos inseridos em um contexto de vários problemas, em um contexto de situações que vão de contrário à palavra de Deus. Individualismo, posições humanistas, mas nós continuamos como igreja de Cristo. Essa situação vivida pela igreja de Corinto me faz perceber que nós também somos igreja de Deus, inserido em um contexto de problemas de ordem diversas. E como tal, temos responsabilidades diante de Deus que nos remete a responsabilidades com o mundo, com este bairro. Pessoas que precisam ouvir a Cristo. Hoje de manhã, o irmão Edivaldo, ele tem conversado comigo e ele sempre tem demonstrado o desejo de evangelização. Bem, irmãos, isso é importante. Evangelização. Esse momento pandêmico que nós estamos vivendo está nos levando para uma situação de distanciamento das pessoas. E isso é ruim para a igreja. Isso é ruim para nós. E ao mesmo tempo que precisamos falar do evangelho, precisamos também ter prudência. Não é porque nós não queremos ir até as pessoas,
É que as pessoas não querem também nos receber nesse momento, porque todo mundo está com medo de todo mundo. Essa é a realidade. Você chega perto de uma pessoa, se você tiver de máscara, a pessoa já arruma a máscara dela, quer se proteger. Se você está sem máscara, a pessoa já te fala, opa, cadê a sua máscara? Está assim hoje, né? Mas isso vai passar. Eu creio que isso vai passar. E aí nós temos que estar preparados. Nós não podemos perder a esperança, perder a fé de que nós somos igreja de Cristo e que assim como aquela igreja de Corinto, que vivia em uma situação difícil ali naquela cidade, eles nunca deixaram de falar do amor de Deus. O texto, e nós precisamos, irmãos, pensar como Cristo pensou. Peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Segundo João capítulo 5. Esse amor explicitado por João é o testemunho de seu discipulado. É o testemunho do seu amor. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, disse Jesus, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 35. O que eu entendo aqui? Quando homens e mulheres viverem entre si, não pela força do interesse pessoal, mas pelo amor em Cristo Jesus, aparecerá a operação de uma influência que é superior a toda a influência humana, que é a influência do amor de Cristo uns pelos outros e mutuamente por todo o reino de Deus. Eu e você, irmãos, nós somos igreja de Cristo. Nós participamos de algo muito maior do que aquilo que nós imaginamos, que é conhecido como igreja do Senhor. Corinto era uma cidade que não dormia, é fato. Mas não dormia de uma forma negativa. A saudação imposta pelo apóstolo teve seu efeito positivo no passado, na vida daquela igreja, mas ela é real hoje, em pleno século 21, onde eu e você estamos inseridos, nas igrejas brasileiras, nas igrejas pelo mundo afora. Somos igreja de Cristo, somos uma igreja envolta por muitos problemas, sejam eles de ordem moral, espiritual, litúrgica, geográfico, os problemas são reais. E da mesma forma que em Corinto esses problemas também afetavam a igreja de Cristo, e era como se a igreja fosse invisível, muitas vezes, embora cada um tivesse o seu próprio esforço. E a pergunta que talvez não queira calar, diante dessa saudação, aqui no bairro de Vila Livieiro, quantas pessoas aqui neste bairro conhecem esta igreja? Recentemente, não sei se foi o Márcio, como é que conseguiram aí uns panetone, alguém comprou uns panetones e foram distribuir aqui perto, e parece que uma família falou assim, onde é essa igreja? Queriam saber onde era a igreja, pessoas aqui próximo, não sabem onde é a igreja, não sabem que tem um trabalho que fala de Deus. O impacto. Então a pergunta é, qual o nosso papel como igreja na vida dessas pessoas? Qual o impacto essa igreja precisa causar na vida deles? Eu falo a vocês, irmãos, precisamos causar o impacto da cruz. Precisamos causar o impacto da transformação, do reconhecimento de Cristo por cada um deles. Se você está aqui hoje compreendendo que você é parte fundamental do corpo de Cristo, é porque um dia alguém falou para você, e você entendeu esse propósito. O que Paulo está dizendo nesta saudação de 3 versículos, é que a igreja precisa ser viva no bairro em que ela está inserida. É que a igreja precisa estar vibrante o tempo todo. A igreja precisa ser reconhecida por aqueles que estão à sua volta. A perspectiva de que o céu existe. Ele é real e pode ser alcançado por todo. E serem inseridos na saudação que o apóstolo conclui no verso 3, quando ele finaliza esse texto, envolvendo toda aquela igreja,
envolvendo aqueles irmãos que, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, continuavam adorando a Deus e continuavam demonstrando o amor de Cristo para aquelas pessoas, dizendo para eles que existia um Deus, que existe um céu e que existe uma vida eterna. E Paulo, ele termina esse texto, o perícope, né? Fechando com o versículo 3, quando ele diz que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Sabe, irmãos, isso é algo muito forte e que nós precisamos entender, que a graça de Deus está em nós, e que essa graça que nos fez ter graça diante desse mundo sem graça, ficou bom, né? Que essa graça que nos fez ter graça neste mundo sem graça, possa nos impulsionar a levar pessoas que vivem de maneira sem entender os propósitos de Deus, a entender essa graça e possa ter graça na vida, como eu e você temos hoje, na presença de Cristo. Então, que essa graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa ser inserida na vida deste bairro. E para isso acontecer, é preciso que eu e você nos disponhamos, nos lancemos para que isso aconteça. Mas, pastor, nós não estamos fazendo isso agora por quê? Porque estamos em tempo pandêmico. E não é que nós não queremos ir até as pessoas. É que as pessoas hoje têm um pouco de receio em nos receber. Eu tenho pensado, irmãos, em forma de evangelização, eu tenho pensado em forma de falar para as pessoas. E hoje só nos resta realmente lives, cultos online. E nem todo mundo tem acesso a esse tipo não tem esse tipo de acesso. Nem todo mundo consegue entrar e clicar lá e saber qual é o botão certo para poder ouvir uma live. Nem todo mundo tem celular de última geração para conseguir acompanhar. Mas nós precisamos continuar orando. Nós precisamos continuar pensando que nós somos igreja nesse bairro e que esse bairro precisa de Cristo. E que esse bairro precisa do Senhor Jesus. Eu falava para a irmã Luciana hoje de manhã, no nosso bate-papo, nós passamos esse período, nós não tivemos na nossa EBF, no mês de julho, não tivemos um dia de EBF. Estamos caminhando agora para julho, né? Vamos ver se o ano passado, vamos ver se esse ano a gente consiga fazer alguma coisa, se Deus assim permitir. Mas o bairro precisa saber que Cristo está presente aqui. O bairro precisa saber que existe um povo. O bairro precisa saber que existe uma casa de oração que está vibrante, atenta e consistente para falar do amor de Cristo. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus possa te dar uma manhã abençoada, que Deus possa te dar um dia na presença dEle. Mas não saiamos daqui sem entender que nós precisamos de fazer parte dessa coesão em Cristo, onde Paulo conseguiu olhar para eles e mesmo em meio aos seus problemas, viu que existia um elo de amor em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que tenhamos um dia na presença do Senhor.